A batalha final. Como os demônios estão capturando almas silenciosamente e como se defenderem. As diversas maneiras pelas quais o diabo está levando as almas sem que elas percebam. João Paulo II e a irmã Lúcia de Fátima disseram claramente que estamos na batalha final contra o diabo. O diabo sabe que o Senhor em breve intervirá no mundo e tirará o seu poder. Por isso lançou um ataque preventivo a todos os níveis, para preservar as almas que possui e obter mais. Mas muitos cristãos não têm consciência de que estão num confronto final, ou fecham os olhos, razão pela qual não lutam. O fato é que se você viver focado no mundo material, poderá ficar cego para quase tudo que é espiritual. E se você vive refém de suas emoções, a loucura emocional do mundo pode capturá-lo e cegá-lo para a realidade. Aqui falaremos sobre como os demônios estão se comportando no campo de batalha desta guerra espiritual, e o que os cristãos deveriam fazer para se defenderem e partirem para o ataque. Qual é o objetivo desta guerra que os demônios desencadearam? Deus é a autoridade governante final, e os demônios procuram convencer a humanidade a cometer traição contra ele. Portanto, quem estiver fazendo a vontade de Deus será um alvo. E os ataques se tornarão mais ferozes quanto mais próximo você estiver de Deus e quanto mais influência você tiver entre aqueles que estão tentando ser fiéis a Deus. Portanto, o recrutamento de um padre ou de uma pessoa religiosa, ou de um leigo conhecido, ou de uma pessoa que vive para Deus, é um duro golpe nesta guerra. Os demônios preferem recrutar um padre, bispo ou líder leigo, ou uma pessoa santa que possa influenciar os outros, em vez do membro médio do laicato. Portanto, devemos ter uma devoção especial para rezar pelos nossos sacerdotes, bispos, pelo Papa, pelas iniciativas de evangelização dos leigos e por aqueles que vivem vidas santas. É uma guerra de captura de almas. E como os demônios capturam suas presas? As forças demoníacas nos avaliam cuidadosamente em busca de vulnerabilidades que poderiam usar para nos afastar do Senhor. Eles não conseguem ler nossos pensamentos, mas podem ver nossas ações e fazer suposições fundamentadas sobre o que estamos pensando. Eles não podem influenciar os nossos pensamentos, mas podem influenciar a nossa imaginação. Alguns indivíduos nunca serão perseguidos, mesmo que se autodenominam cristãos, porque professam ser cristãos e já estão fazendo o trabalho que os demônios pretendem fazer. Eles afirmam ser cristãos, mas discordam dos ensinamentos da Igreja. Um desafio único para os cristãos hoje é a crescente inversão da realidade pelos demônios, onde os fundamentos da criação estão sendo perdidos. A humanidade foi criada com intelecto, a imagem e semelhança de Deus, para que utilizemos o nosso intelecto para informar a nossa vontade, e assim tomarmos a decisão adequada. E nossas emoções deveriam acompanhar essa decisão. Mas hoje, a sociedade nos diz que as emoções são o aspecto mais importante do nosso ser. E isso leva à falta de contato com a realidade, e leva à loucura do que vemos em relação ao sexo, à raça, à vida, etc. Os demônios sabem quais tentações nos atrairão, pois conhecem nossas fraquezas individuais. E eles começam devagar. E como a oração é uma grande defesa na guerra espiritual, esta prática é muitas vezes o seu objetivo. Conseguem baixar as nossas defesas, quando decidimos ver um filme em vez de fazer as nossas orações noturnas, ou quando as notícias ultrapassam as nossas orações diárias. Em pesquisas com ex-católicos sobre o motivo pelo qual abandonaram a Igreja, muitos dizem que não houve nada específico, simplesmente deixaram de ir à missa e de praticar os sacramentos. Eles simplesmente desapareceram na cultura, e isso acontece porque não tinham defesas suficientes. Portanto, a transição para o lado negro geralmente ocorre de maneira sutil e suave. Muitos que regressam à fé ficam surpreendidos quando olham para trás, para suas vidas, porque não se aperceberam que estavam a ser atacados. E isso então se torna uma bola de neve,
porque estamos numa época de pecados em cascata, em que um leva ao outro. Mas o pior é o recrutamento nas sombras, para o acampamento do diabo. Isto ocorre quando o indivíduo acredita que está fazendo a vontade de Deus, quando na realidade está apoiando a agenda demoníaca. Acontece quando os demônios encorajam você a usar a lógica mundana para explicar objetivamente os mistérios da fé e da moral. Quando buscam a paz e a fraternidade, acima da verdade e da santidade. Considere alguns pronunciamentos de autoridades religiosas que apoiam ensinamentos contrários aos que foram promulgados no Evangelho e ensinados por Cristo aos apóstolos. É o que está acontecendo com o caminho sinodal alemão, um exemplo claro deste pensamento invertido. E existem bolsões semelhantes localizados em toda a Igreja. Portanto, podemos imaginar demônios encorajando altos funcionários da Igreja a se afastarem sutilmente dos ensinamentos da fé, usando uma variedade de deturpações. Por exemplo, ensinamentos apropriados como "Quem sou eu para julgar?" são distorcidas, levando a um acompanhamento pastoral que apoia e até defende comportamentos pecaminosos. Ou a confusão relativa à frase "odeie o pecado, ame o pecador", que não raramente se transforma em aceitar o pecado para amar o pecador. Estes promotores de confusão e desafios ao Evangelho não percebem que estão trabalhando para Satanás. Esta confusão vem de cima para baixo quando os altos prelados do Vaticano e vários clérigos abraçam a heresia modernista e permitem que o mundo entre na Igreja. E isto flui para famílias e paróquias individuais. Mas este impulso também acontece de baixo para cima, quando os católicos comuns adotam essas mesmas falácias mundanas e empurram-nas através da paróquia, para as dioceses e para cima. E acontece por vezes que os contribuintes ricos convencem padres e bispos a ver as coisas de forma herética, de acordo com os valores do mundo. Por outro lado, a Igreja está sob ataque não apenas de forças demoníacas espirituais, mas também de aliados no mundo material, que obedecem às ordens dos demônios. Por exemplo, através de programas de infiltração nos seminários e paróquias do Partido Comunista e da maçonaria, e dos inimigos dentro dos governos, que estão deixando de ser meramente ateus para serem oponentes do cristianismo. Por exemplo, há uma crescente hostilidade em relação à Bíblia, e aos princípios e conduta cristãos, por parte de serviços e magistrados em todo o mundo. Ultimamente a Igreja tem tido de se defender contra agressivos procuradores anticatólicos, que operam para agravar a crise de abusos dentro da Igreja, aos olhos da opinião pública. O objetivo dos demônios neste campo é usar os meios do poder e das finanças para silenciar a dissidência da Igreja contra a cultura das políticas de morte da classe política. E como devemos agir nesta guerra? Os exorcistas afirmam que o melhor caminho é aproveitar os sacramentos, instituir uma vida de oração, aumentar a virtude, orar pelos outros cristãos, especialmente pelos sacerdotes e pelas obras cristãs, e dar testemunho de vida. E não tenha medo, porque o medo é um sentimento humano que reflete a falta de confiança na providência de Deus.